Salut, comment ça va? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de francês online. Hoje nós vamos estudar a fundo os pronomes pessoais em francês e sua relação com os verbos regulares no presente do indicativo. Boa aula! Vamos conhecer agora os pronomes pessoais em francês. São os pronoms personnels sujet. Primeiro, eu falo. O eu em francês é o je. Vamos começar prestando atenção apenas no pronome pessoal, ok? Depois a gente olha esse verbo. Atente para o pronome primeiramente. Então, o eu é o je. Se você fizer a pronúncia do o, que você sabe fazer fácil, o, a tua língua está lá embaixo, ok? Se você colocar ela um pouco mais para o meio da sua boca e der uma pequena contraída na língua, a pronúncia do e sai facilmente, tá? Outra dica que eu posso te dar é quando, por exemplo, alguém faz alguma besteira e você faz assim, de. Essa é a pronúncia que eu quero de você, ok? Excelente. E o tu? Ok, em português a gente não vai usar muito tu, correto? A gente usa o você, né? Qual seria o equivalente em francês? Olha que engraçado, escreve do mesmo jeito, mas eu pronuncio tu. Então, tu, ou você, em francês é o tu. Ok? Agora aqui tem uma manha na pronúncia também, tá? De novo, é uma letrinha que a gente não usa, né? Uma pronúncia que a gente não usa em português. Tá? Vamos lá, então. Qual que é a dica para poder fazer essa pronúncia de forma correta? Você sabe pronunciar o i. I. Percebe que a sua língua, né? Que nem no caso anterior, ela está repousando debaixo da sua boca. I. I. Ela está ali parada, correto? Ok, se você manter exatamente essa posição de língua na tua boca e fizer o formato do U com a boca e tentar pronunciar o I com esse formato de boca, olha o que sai. U. Então eu vou juntar o T com o U. Eu tenho então tu, tu. Excelente, vamos treinar essa boca, vamos exercitar essa pronúncia. E o ele? Como é que é o ele em francês? Il. E o feminino disso? O ela. Ela em francês é elle. Elle. Parece, né? Só que a gente não pronuncia o A do ela, né? A gente corta esse A. Ela, em francês, é elle. Ok. E o nós? Nu. Nu. Tá? Essa junção dessas vogais O e U, sempre, sempre, em francês, em qualquer palavra, vai ter esse som de U. O S, no final das minhas palavras, em francês, ele é uma consoante, uma das consoantes, que não vai ser pronunciada. Então não pronuncio o S, a não ser que ele esteja acompanhado por uma letra depois. Vós. O vós, ou mais corriqueiramente, o vocês. Vous. Vous, que nem no caso anterior, então eu tenho O com o U, eu tenho o som de U, portanto, e o S não é pronunciado. Vous. Eles. Olha o que acontece aqui. A mesma coisa que no português. Eu só vou acrescentar um S. Eu digo il, que nem no singular. Ah, olha só. Elas. Elle. E só acrescento um S que não é pronunciado. Perfeito! Tá, agora a gente vai ver uma curiosidade nesses pronomes pessoais. A gente viu que o tu, ou você, em francês é o tu. Só que o francês é uma língua bem formal. Ou seja, se a gente for fazer uma comparação com a língua portuguesa atual e o francês atual, a gente vai ver isso claramente. O tom de formalidade usado nas duas línguas é muito diferente. Para a gente entender isso melhor, vamos pensar no português falado de antigamente. Antigamente, para se dirigir a uma pessoa com educação, né, com elegância, a gente usava o vós. Olha que curioso. Que virou, mais tarde, o vocês. Eu vou usar o vous para ser elegante e formal e muito educado,
na minha fala, mas também vou usar o vous para falar com um grupo de pessoas, de mais de uma pessoa. Aí fica a pergunta, e agora? Quando usar? Como que eu vou usar um e quando que eu vou usar o outro? Então, basicamente, o tu, que é o tom informal do você vai usar para falar com amigos, familiares, pessoas íntimas e crianças ou adolescentes, tá? E o vous, quando você quiser usar para falar você vai usar com desconhecidos, com pessoas com uma hierarquia maior do que a sua, digamos assim, diretores de escola, chefes, né, os patrões de empresa e pessoas mais velhas também. Ok, vamos falar um pouco agora dos verbos. Você reparou que para cada pronome pessoal que a gente acabou de ver, a gente usa um verbo. Esse verbo está conjugado no presente, tá? E se você observar bem, para cada vez que a gente conjugou o verbo, a gente usou uma terminação específica para aquele pronome, olha só. Essa terminação está em vermelho no final de cada um desses verbos. Trata-se aqui de uma terminação regular, fixa, para cada um dos pronomes. Portanto, isso vai ajudar demais o nosso trabalho. Afinal de contas, a gente precisa apenas adaptar essa terminação ao verbo que a gente for usar. A gente precisa apenas aprender o verbo, aprender o radical desse verbo e a terminação para cada um dos pronomes pessoais. Essa terminação a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Vamos aprender essa tabela aí que a gente vai ter que memorizar, né? Para poder adaptar o nosso verbo. Atenção, porque o verbo que eu vou usar aqui com essa terminação, ele pertence a um grupo, que em francês eu chamo de verbo de premier groupe. Os verbos de premier groupe são verbos regulares. A boa notícia é que representam praticamente 90% dos verbos em francês. Tá? Em português, a equivalência são os verbos terminados em ar. Então, por exemplo, eu tenho parler, que é falar, habiter, que é morar. Então, os verbos de premier groupe são os verbos de primeira conjugação em português, em francês terminados em ER no infinitivo, e em português o equivalente terminados em AR. Então, por exemplo, parler, falar, e habiter, morar. Mas eu poderia te dar outros exemplos, como por exemplo andar, que é marcher, terminado em ER também. Ok, agora vamos ver na prática, né, essa conjugação. Observe bem essa tabela. Deixe o seu olhar vagar um pouco, associando o pronome pessoal à cor do verbo conjugado nesse caso. Ok? Je parle, tu habites, il, elle parle, nous habitons, vous parlez, ils, elles habitent. Ok? Repare que eu tenho na primeira pessoa do singular, ou seja, no je, e na terceira pessoa do singular, ou seja, il e elle, exatamente a mesma conjugação, ok? Em português é diferente, eu digo eu falo, ele ou ela fala. Tá legal? Em francês vai ser exatamente a mesma palavra conjugada do mesmo jeito, ok? Outra observação interessantíssima aqui, ok? A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural tem a mesma pronúncia. Vamos ver? Je parle. Tu habites. Il, elle parle. Il, elles habitent. Quando eu digo mesma pronúncia, tá? Eu estou querendo dizer que nesses 4 casos, a terminação em cor aqui não é pronunciada. Ok? Não é pronunciada. Ou seja, se pegamos o verbo falar, parler, e conjugamos ele no presente, na primeira do singular, temos je parle. Ou seja, vamos pronunciar até a letra L, já que a minha terminação aqui não é dita. Isso vale também para a segunda do singular. Então eu digo tu habites. Não pronuncio o ES aqui. Il, elle parle. Também não pronuncio, vou pronunciar só até o L. E finalmente, il, elles habitent.
Olha que interessante, eu pronuncio até o T, o meu ENT fica fora de cena, ok? Depois eu tenho nous habitons, ok, esse está fácil. E vous parlez, cuidado com esse EZ, com o som de E. Então vamos recapitular o que a gente viu até agora. Vimos que todos os verbos terminados em ER, no infinitivo, são verbos ditos regulares. Ou seja, são os verbos mais fáceis em francês porque eles têm um padrão definitivo. Segundo, a gente também viu que para saber quando um verbo é um verbo de primeira conjugação em francês, a gente pode fazer equivalência com o português. Ou seja, traduzir verbos como, por exemplo, andar, namorar, marchar, morar, etc., em verbos em ER. Então, eu vou dar o exemplo que a gente tem aqui na tela. Falar, ok? Mas poderia ser morar, seria habiter. Ou eu poderia dizer andar, que seria marcher, todos com o final em ER, que tem essa pronúncia em E, ok? Para todos esses verbos no presente, a gente vai ter essa mesma terminação. Sempre, ela é fixa, independente de qual verbo seja, ok? E para concluir, a gente viu que existe uma forma de conjugação para o presente do indicativo. Que fórmula é essa? Radical, ok? Que é essa primeira parte do verbo em questão, que está em preto, sinalizado em preto, tá? Mais a terminação. Como eu sei que terminação é essa? Porque eu sei, primeiro, qual pronome pessoal eu vou estar usando. Se é o je, se é o tu, se é o il ou elle, se é o nous, se é o vous, ou se é o il e o elle no plural. Ficou claro? Qualquer dúvida, me mande uma mensagem, faça um comentário, que eu logo responderei. Agradeço muito a sua atenção, até a próxima aula. À bientôt, salut!